Diário possível, mas inventado. Eu não lembro direito que dia era. Talvez fosse uma quarta-feira, não sei. Falo quarta porque quarta é um dia meio comum pra mim. Não tem a chatice de segunda, que é dia de começar a dieta, nem a felicidade de sexta, que é dia de fim de expediente. Quer dizer, isso se você não é um empreendedor automotivado que trabalha enquanto eles estão sextando. Quarta, pra mim, é um dia sem graça. Mas eu vou fazer assim. Vou recomeçar e deixar um espaço aqui pra você preencher com um dia qualquer que seja bem sem graça pra você. Eu não lembro direito que dia era. Talvez fosse uma... O dia estava bem esquisito. Impressionante como tem dias que são mais esquisitos, mesmo sendo sem graça. Nem tudo que é esquisito é gracioso, tem um monte de coisa esquisita sem graça nenhuma. É importante dizer que eu estava em São Paulo, mas isso não é tão específico assim, então eu vou deixar também um espaço aqui para você preencher com uma grande cidade, bem populosa e problemática. Uma cidade qualquer. Pensa bem, dependendo da cidade que você colocar nesse relato, pode ficar bem chique. Imagina, era um dia qualquer em Nova York e bem, você sabe... Eu sei que era março, porque era tempo de águas fortes que fecham o verão. Mas isso aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, na região sudeste. Se você quer se imaginar em outro lugar, aí você imagina no momento do ano que chove de repente. Talvez você tenha que desistir da cidade populosa que você escolheu antes, porque tem cidades que chovem muito, toda hora e todo dia, e tem cidades que nem chovem. E para você continuar, tem que chover nessa cidade que você tá. Então é isso. Eu falei tudo isso, mas só precisava dizer. Era um dia sem graça qualquer, numa cidade grande qualquer, era quase noite e ia chover. Na verdade, é melhor eu dizer que parecia que ia chover, porque essa afirmação vai chover nem sempre é verdade. Às vezes não chove. Às vezes só ameaça. Mas era essa ameaça de chuva. Então o céu estava daquele jeito, sabe? Céu de chuva. Que dá pra ver mesmo se você tá numa cidade grande, cheia de prédio, que você só vê um quadradinho de céu olhando bem pra cima. Parecia que ia chover, porque estava escurecendo, mas não dava pra saber se era a chuva que ia cair ou a noite. Eu saí de onde eu tava, não interessa onde eu tava. Como era um dia sem graça, eu tava num lugar sem graça, fazendo uma coisa sem graça nenhuma, vamos dizer, trabalhando. Então assim, eu tava saindo do trabalho. Fiquei parada ali na saída do trabalho um tempo, porque eu olhei para o quadradinho de céu para ver o céu de chuva, e aí eu vi uma estrela bem em cima da minha cabeça. Numa cidade grande, é muito raro ver estrela, ainda mais assim em cima da cabeça. A primeira estrela que eu vejo. Dizem que dá para fazer um desejo, então eu fiquei olhando bem para cima, porque tinha muito prédio e só dava para ver o céu se eu esticasse muito o meu pescoço e encostasse a nuca no começo das costas, sabe assim? Eu fiquei parada olhando um tempo e pensando. Porque eu nunca sei que desejo que a gente pode fazer para as estrelas. Foi nesse momento que caiu uma gota bem no meu olho. Eu acho, pensando agora, que foi a primeira gota de chuva, mas parecia que ela tinha caído da estrela. Ela podia ter caído em qualquer pessoa que estava ali, sem ver o céu, olhando para os celulares ou procurando o guarda-chuva na bolsa, mas ela foi cair bem no meu olho. E isso foi me dando uma tristeza. Eu já estava meio assim, sabe? E aquela gota... Antes que eu pudesse pensar, eu comecei a chorar. Mas daí eu não sabia mais se era lágrima ou se era a chuva que escorria no meu rosto. E a chuva foi ficando mais forte, e começou a cair justo no momento que eu ia finalmente para casa. Eu queria muito que quando chovesse numa cidade grande como São Paulo, tudo ficasse feliz, como uma música do grupo Rumo. O céu ficou cinza e de repente trovejou, e a chuva vem caindo, caindo, caindo. Mas não é assim. Não chega nem até a felicidade de um Vem Até São Paulo, do Itamar Assunção. Que a letra é dura, mas a música é alegre. São Paulo, mas eu imagino que toda cidade grande tem isso. Fica triste e caótica na chuva. Eu fiquei mais triste do que eu já estava, porque a cidade ia ficar um caos, ia ficar um trânsito medonho, e o meu plano era pegar um ônibus.
O ponto que passava o meu ônibus, obviamente, estava longe e eu ia ter que ir andando naquela tristeza, sozinha e na chuva. E aí eu comecei a andar, desviando dos guarda-chuvas das pessoas. Guarda-chuva são os cogumelos do concreto. Basta cair 3 gotas que eles proliferam. E se você tá sem guarda-chuva, você tem que desviar deles, porque tem aquela pontinha de metal. Imagina se pega no olho. E eu andava, e a tristeza aumentava, e a chuva aumentava. A chuva ficou insuportável, e a tristeza e o choro também. E eu resolvi que naquela tristeza, na chuva, no choro, eu não merecia pegar um ônibus. Então eu me escondi numa marquise de um boteco cheio, tentando não olhar para as pessoas que estavam ali, porque em São Paulo é feio olhar no olho dos outros. Eu parei ali para pegar meu celular e chamar um carro de aplicativo, mas claro que nos 4 aplicativos não tinha nenhum carro perto e também o preço estava nas alturas, mas eu tinha decidido que eu ia de carro para casa, porque já estava tudo muito, muito ruim. Eu não sei vocês, mas quando eu fico triste numa situação dessas, eu fico também irritada. Porque eu tô triste e só quero ir pra casa fazer qualquer coisa. Eu, na verdade, quero ficar lá em posição fetal chorando, mas como eu sou adulta, eu em geral otimizo o choro lavando louça, colocando roupa na máquina ou varrendo o chão. Porque eu não posso nem chorar simplesmente, o choro tem que ser proativo também. E aí na marquise que eu tava, que me protegia da chuva que caía de cima, começou a chover por baixo também. Os carros passavam bem perto daqui e jogavam água em todo mundo, e alguns faziam de propósito. Aí, depois de horas, chegou o carro que ia me levar. Não foram horas assim, contadas no relógio, mas vocês entenderam. Claro que o motorista era bigodudo, só pra me irritar. Eu achei que entrando no carro, a chuva, o choro, a tristeza iam parar, mas eu tava toda encharcada e o motorista bigodudo pegou o caminho com mais trânsito do mundo, porque naquela hora, com aquela chuva, os carros estavam brotando do chão. Os carros nessa cidade são que nem os gremlins, sabe? Eles brotam do asfalto no contato com a água. Em 1 segundo a cidade está toda engarrafada. Peraí que eu tenho que parar um pouco para falar o quanto eu acho engraçada essa expressão engarrafada. Só isso. Cidade engarrafada. O carro parou bem no meio de uma grande avenida, prensado por outros tantos carros e ônibus em volta. E ficou aquele silêncio insuportável, que numa cidade nunca é silêncio. Então vocês imaginem um silêncio com motor, buzina, um alarme disparado, um cachorro latindo no fundo, mas a gente acostuma com esse ruído de fundo, então lê como silêncio. O silêncio que eu ouvia só com o barulho da chuva, do limpador de para-brisa e do bigode do motorista balançando na respiração. Horas. Aí o motorista bigodudo resolveu o quê? Ligar o rádio. Ele fez de propósito. Começou a tocar aquela música, sabe? Close your eyes, give me your hand, darling. Essa música que só fez a tristeza e a chuva piorarem, e o motorista começou a cantar junto, num embromation. E isso fez eu chorar mais, e o locutor da rádio percebeu, e começou a fazer a tradução simultânea, que em geral é uma coisa muito engraçada, mas a letra da música era muito triste. A chuva não parava, então começou a chover dentro do carro também. Eu não sei como, talvez fossem lágrimas. Eu não consegui olhar para a cara do motorista, mas quando eu olhei para o lado, tinha um casal muito feliz cantando a mesma música e estalando os dedos. E pior, eles olharam para mim e quando viram que eu estava chorando, fizeram tudo com mais força para me mostrar que a felicidade existe sim, só não comigo. E foi me dando uma coisa, o motorista riu e me ofereceu uma bala de menta. Ele fez isso só para tripudiar, ainda mais que eu odeio menta. E eu não quis, porque eu não aceito bala de estranho, e ele enfiou umas 3 balas naquele bigode dele. E nesse momento, aconteceu. Como se fosse um sinal. O sinal apagou, e a cidade apagou, e o estado apagou, e o país apagou. O maior apagão já visto, por causa da minha tristeza. Por causa daquela estrela que cuspiu em mim. E sem luz, sem farol, a chuva, e eu lá, com choro, a música muito triste, a tradução simultânea, o casal mais feliz do que precisava, aquele bigode mentado. Eu desci do carro e tudo em volta sumiu.
Eu olhei para cima. A estrela abriu um vácuo entre as nuvens, só para olhar para mim de novo. Não caía nenhuma gota de chuva em mim. Você já reparou que quando chove no asfalto, as gotinhas fazem pequenas bolhas? E depende como a luz dos faróis dos carros batem, a gota cintila. Cada bolha, uma estrela. E cada rua, uma constelação. E a cidade, então, ficou toda estrelada. Eu fui para casa pisando em galáxias. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Feito pela Ana Roxo e pela Tati Fadel, com produção de Um Mundo Segundo Ana Roxo. Esse episódio foi escrito, interpretado e editado pela Ana. As artes são da Cláudia Intátilo. O apoio operacional é da Simone Silva. Se você gostou, segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários, com trocadilhos. O nosso Instagram e o nosso Twitter é @diariopossível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me/O Mundo Segundo Ana Roxo ou mandar um pix de qualquer valor para anaroxo, com 2x, @gmail.com. Um bom dia a todos. Parece que vai chover.